Olá, muito boa tarde, tudo bem com vocês? No ar, mais uma edição aqui do nosso Estilo e Saúde. Olha, a dor crônica atinge cerca de 30% da população mundial. Aqui no Brasil, são 40 milhões de pessoas que convivem com a dor constante por pelo menos 3 meses. Quem está aqui comigo e explica o que é a dor crônica e como ela é tratada atualmente é o neurocirurgião Cláudio Corrêa, especializado no tratamento da dor. Mas antes, quero que você acompanhe uma reportagem comigo. No começo, parece um mau jeito, mas depois a dor se torna cada vez mais constante, até que muda toda a sua vida por causa da dor nas costas. Uma dor que afeta 30% da população e que muitas vezes é provocada por movimentos simples que fazemos de maneira errada. Veja comigo. Vivemos com pressa. 24 horas parecem pouco para tantas tarefas diárias. Cumprir esses compromissos exige sacrifício. Só que nosso corpo acaba sendo castigado. A coluna, principalmente. 80% das pessoas já apresentaram algum tipo de dor nas costas. Há 10 anos, Ronaldo busca tratamento para curar uma lesão na coluna. Depois de tantas crises, ele foi obrigado a incorporar novos hábitos. O que manda tudo é postura. Se eu ficar 5 minutos sentado numa postura errada, eu não vou conseguir levantar direito. Eu vou andar torto pelo dia inteiro. Eliane é colega de Ronaldo e sofre com as dores no pescoço. No trabalho, ajusta a cadeira e o monitor do computador às suas medidas. Mas tem dias que não tem jeito. Às vezes eu chego em casa e ainda está doendo. Às vezes eu sou obrigada a ter que tomar algum comprimido para aliviar a dor. A dor nas costas é uma das doenças que mais afetam os brasileiros. Segundo um levantamento da Escola Nacional de Saúde Pública, o problema afeta 1/3 da população. As lesões em geral são provocadas por anos de posturas erradas, falta de condicionamento físico, pequenos acidentes e esforço repetitivo. E como Elaine, mais da metade das pessoas que sentem dores na coluna não procura tratamento, o que pode agravar a situação. Vou precisar cuidar melhor disso. Muitos sabem o que faz bem para a coluna, mas no dia a dia nem sempre conseguem colocar em prática. As tarefas domésticas até podem parecer simples, mas são bem perigosas. Para não forçar a musculatura da coluna, esse professor de educação física dá um exemplo de como pegar objetos guardados nos armários mais altos da casa. O ideal é você vem de um plano mais baixo e vai progredindo essa subida, ao invés de ficar forçando essa subida em relação a todas as suas musculaturas da coluna. Atenção também na hora de carregar objetos pesados, como as compras de supermercado ou um balde. Você tentar agachar e pegar com as duas mãos o balde. Desta forma, você está utilizando o corpo como um todo. Rodrigo dá um conselho para manter a saúde da coluna sempre em dia. Puxa o fio. A ideia é essa. Toda vez que você vai realizar algum movimento, a ideia é entrar com essa técnica de aprofundamento. Para evitar que o problema se torne crônico, é importante investir na prevenção, corrigir a postura e praticar exercícios físicos. Depois das dicas, Simone espera, mesmo trabalhando, ficar em forma e sentir menos dores. E eu fazendo certo, vai ser bom para mim mesmo. É isso mesmo, com informação a gente se abastece e passa a fazer da forma correta, né? Tudo bem, doutor Cláudio? Seja bem-vindo, viu? Vai? Então vamos começar explicando para quem está em casa o que é a dor crônica. Bom, o conceito pode ser temporal, ou seja, aquela que persiste por mais de 3 meses é considerada uma dor crônica. Mas existem diferenças assim, substanciais em relação à causa de uma e à causa da outra. Porque a dor aguda, por exemplo, é uma dor que tem uma função primordial, sem a qual a gente até não sobrevive. Ela é fundamental, porque ela serve de alerta. Você, por exemplo, está fazendo uma corrida num parque, começa a ter uma dor no peito, às vezes irradiada para o braço. Quer dizer, esse é um sintoma que todo mundo tem uma noção e para e vai procurar recurso médico. Isso é uma dor aguda? É uma dor aguda. Então ela tem a função de alerta. Já a dor crônica, ela não tem essa função de defesa. Ela muitas vezes ela é acompanhada de uma doença primária,
uma doença que existe no corpo, por exemplo, um diabetes mellitus, que depois em 30% dessas pessoas vão desenvolver um quadro chamado de polineuropatia, em que vai ter uma sensação de queimação nos pés e também pode ser nas mãos. Essa é uma sensação 24 horas por dia, que persiste por 3, 4 meses, 3 anos, 5 anos e assim por diante, desde que não seja tratada. Então, as dores crônicas, fundamentalmente, são aquelas que, por definição, elas existem pelo menos há 3 meses, e daí para frente. Então, mesmo, e se eu for fazer ao médico, fizer o diagnóstico, mesmo com tratamento, ela ainda continua atenuando de vez em quando? Ela volta e vai, ou existe uma cura para essa dor crônica? Isso vai depender da etiologia, ou seja, da causa. Se você tem, por exemplo, como vimos na reportagem, uma dor que até é crônica, mas que é por um vício de postura, ou uma parte de ergonomia de onde a pessoa está trabalhando, que está inadequado, o teclado em relação à altura do assento dessa pessoa, e isso tudo é corrigido, essa dor crônica pode ser até corrigida, pode ser tratada e curada. Agora, muitas vezes você tem doenças que desencadearam essa dor crônica que de fato serão para sempre. Por exemplo, o que o pessoal entende como cobreiro, que é o herpes zoster, ele em 10% dos portadores dessa doença pode desenvolver um quadro de dor, que às vezes é dor que parece fisgada, pontada e queimação, às vezes só de encostar a vestimenta na pele do paciente, essa dor é intensíssima. Esta aí é por lesão neurológica. E ainda, apesar do avanço da medicina, das tecnologias, essa é uma dor que deve persistir por todo o tempo de vida do paciente. Claro que o tratamento vai reduzir significativamente e vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. Mas ela, teoricamente, você não cura, você melhora o quadro clínico do paciente. E com o passar da idade, essa dor crônica é agravada? Esse caso é agravado? Há uma consideração assim, quanto mais tempo a dor crônica é demorada a ser tratada, menor a probabilidade de você ter êxito nesse tratamento. Então, quanto mais precoce você iniciar um tratamento de uma dor que supostamente será crônica, menor a chance de um paciente desenvolver uma dor assim insuportável. Ele pode ter um controle razoável dela se os tratamentos forem propostos precocemente. E esse caso de dor crônica afeta o dia a dia também do paciente, né? Eu queria até que você depois relatasse algum caso mais grave, mais curioso que o senhor já atendeu. Esse é o aspecto mais importante que você agora referiu. Porque quando a gente fala no sintoma dor, muita gente pensa no momento dela. Só que é importante lembrar o que isso vai repercutir na vida de um paciente, da interação desse paciente com os familiares, na interação desse paciente com amigos, no trabalho, socialmente então, porque a perda de qualidade de vida gerado por esse tipo de manifestação pode ser tão significativo que às vezes o paciente vai perder o emprego, ele deixa de visitar, sair de casa para visitar todo dia amigos. ele sente aquela dor. Exatamente. Eu lembro de um advogado que tinha uma dor de neuralgia do trigêmeo. Neuralgia do trigêmeo é uma dor considerada entre as mais violentas que afeta o ser humano e dá uma sensação de uma fisgada, um choque na face. Ela dura um segundo ou menos de um segundo, só que pode aparecer várias vezes. Ele falou assim, olha, eu não consigo mais trabalhar porque eu estou numa audiência, as pessoas que estão ao redor, porque dor é um sintoma, você não vê o sinal. Claro. Aí, de repente, ele tem a crise, quer dizer, ele até muda a postura dele, porque é uma coisa insuportável, e as pessoas que estão ao redor, ele falou assim, não dá para trabalhar, porque gera uma situação até de um desconforto tão grande em relação à minha postura frente a uma audiência que eu estou participando, que há até um descrédito da minha postura ali dentro. Então, torna uma coisa que invalida todo o desempenho diário da pessoa, não só no trabalho, mas, como eu disse, assim, dentro de casa e socialmente. Agora, a gente ouve falar que a dor crônica atinge mais mulheres do que homens. Isso é um mito? É uma verdade? Por que acontece, se for? Não é um mito, só lembrar que algumas dores são muito prevalentes na mulher. Por exemplo, 2% das mulheres do mundo, elas são portadoras de fibromialgia. E essa proporção de fibromialgia, você tem 10 mulheres para cada homem afetado.
Então, só aí nós já temos um universo enorme de pessoas do sexo feminino que tem muito mais facilidade de ter esse diagnóstico do que do sexo masculino. Entendi. As outras são alterações hormonais, coisa que no homem não acontece na mesma proporção da mulher, e essas alterações hormonais vão acarretar mudanças, inclusive na calcificação dos ossos, levando à osteoporose e várias outras doenças que podem gerar dor também. Então tem muitas prevalências que são mais comuns nas mulheres do que nos homens. Bom, nós continuamos o nosso papo já já, vou te pedir licença um pouquinho, nós vamos para o intervalo rápido, mas eu te espero na volta, até já.